Olá, eu sou a Andréa Cavalli, da 3D Systems, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a impressão 3D direto em metal. Bom, a, a impressão 3D ela foi desenvolvida e cresceu inicialmente voltada para a prototipagem rápida. E as aplicações de impressão 3D para uso final foram ganhando espaço, e hoje nós estamos em um ponto de inflexão, onde há uma migração em massa para a produção final, né, produção de peças para uso final, usando a impressão 3D. E isso está acontecendo porque a tecnologia já avançou e já está num estágio que torna isso possível. Tá? Podemos dizer que, assim, como tecnologia, até chegar no estágio atual que nós estamos, né, de migrar para a impressão 3D para aplicação no uso final, nós percorremos um longo caminho e nós dividimos esse caminho nesses 5 estágios. Então, começamos lá como uma solução para prototipagem rápida, e aí depois, além disso, também passamos a melhorar os processos tradicionais de fabricação. E depois, lá para o início dos anos 2000, nós já estávamos avançando na fabricação personalizada, tá? E isso também só foi possível graças ao avanço dos sistemas de software e de digitalização em 3D. Depois passamos aí também por uma fase de impressão 3D complexa, né? E até chegar nos dias de hoje, que é a utilização da impressão 3D para produzir peças para uso final. As expectativas de mercado são positivas. É um mercado em grande expansão, que tem crescido muito nos últimos anos e ainda tem aí promessa de continuar crescendo, uma vez que a substituição de processos antigos por processos novos, que reduzam custos e reduzam o tempo de desenvolvimento e produção, seja algo inevitável. A América Latina hoje representa aí cerca de 2% desses números, é pouco, e ainda é uma região um pouco atrasada na questão da adoção da tecnologia de impressão 3D, mas isso também tem um lado bom. Então, ela também é vista como uma região muito promissora. Então, ainda tem muitos negócios e muitas oportunidades para serem exploradas. Tá? Enfim, o que uma impressora de metal, né, vai me proporcionar? Em linhas gerais, ter uma impressora 3D na sua empresa, independentemente da tecnologia, vai te dar muito mais autonomia para o desenvolvimento e produção de novos produtos, tá? Especificamente com a impressora de metal, nós vamos aí ter algumas vantagens, como a possibilidade de imprimir geometrias complexas, a possibilidade de redução de peso, né, de peças metálicas, a customização, otimização topológica de peças, consolidação de componentes, dentre outros. Tá? E o funcionamento de uma impressora 3D de metal, ele foi desenvolvido com base na impressão SLS, que é a sinterização a laser seletivo. Então, através de um laser com 2 espelhos, o pó metálico ele é sinterizado, criando camadas de até 10 microns, com precisão e qualidade, fazendo com que essas peças sejam totalmente densas. Mas, dependendo da dureza necessária para a peça, ainda pode requerer aí algum tratamento térmico adicional. Tá? Aqui mostra bem o processo, esse vídeo de impressão.
Bom, e existe uma gama de materiais disponíveis, né, para impressão 3D em metal. Aqui na 3D Systems, atualmente são 11 opções, com propriedades bem diferentes, tá? Que atendem necessidades diferentes. E cada equipamento da nossa linha trabalha com um grupo de materiais, tá? Na família dos aços inoxidáveis, nós temos o Laserfor 316L, que é totalmente resistente à corrosão. E aí também temos o 17-4pH, que tem boa resistência à corrosão, inclusive em temperaturas altas, tá? Acho que até 316 graus, o que torna ele ideal para instrumentação cirúrgica esterilizável, tá? Então ele vai suportar a esterilização. E também para aplicações aeroespaciais, químicas, metalúrgicas em geral. Depois, na liga de níqueis, nós temos o 625, que é uma liga de níquel muito resistente à temperatura e que é endurecido por uma matriz de solução sólida. Ele tem um bom aproveitamento em tubulações de vapor. E aí tem também o 718, que já é um níquel endurecido pelo envelhecimento. E ele se destaca, dentre outras coisas, né, pela resistência à trinca pós-soldagem. O cromo cobalto, né, que é uma mistura de cromo e cobalto, tem uma resistência muito alta e é um metal muito duro, então por isso ele é bastante utilizado em turbinas a gás e implantes ortopédicos e dentários, né, que são submetidos a bastante força. Juntamente com as ligas de titânio, eles são os mais utilizados para implantes no corpo humano. O aço maragem são ligas de ferro-níquel, isentas de carbono, com adições de cobalto, molibdênio, titânio e alumínio. O maragem é derivado do mecanismo de fortalecimento que transforma a liga em martensita, com subsequente endurecimento por envelhecimento, tá? Ele é muito usado em aeronaves, assim, tipo em trens de pouso de helicópteros, carcaças de motores de foguete, enfim, aplicações que exigem assim bastante do material, bastante resistência e pouco peso. As ligas de alumínio são ligas onde o alumínio é o metal predominante e elas se dividem em duas classificações, tá? Nós temos 3 opções. Elas se dividem em ligas fundidas e ligas trabalhadas. E elas ainda se subdividem em categorias tratáveis termicamente e não tratáveis termicamente. O alumínio é um metal bem assim leve, esbranquiçado, mais maleável. Na família, nas ligas de titânio, temos também 3 grades, né? São metais muito duráveis, resistentes à corrosão, fortes, leves. Para vocês terem ideia, o titânio ele chega a ser 40% mais leve que o aço, mas é tão forte quanto. E ele é bem conhecido e amplamente utilizado em aplicações médicas, né, para implantes do corpo humano. Tem aí uma boa aplicação e também em muitas aplicações para engenharia. E esse aqui é o nosso portfólio de equipamentos na linha de metais, tá? Então, a diferença entre esses equipamentos é o porte, a área de impressão, né, a potência do laser, resolução e os materiais que cada equipamento vai usar. Os nossos equipamentos da linha de entrada são a DMP Flex 100 e a ProX 200, que são equipamentos que trabalham com uma espessura de parede de até 150 microns e tem uma excelente resolução de detalhes. E ambos os equipamentos, tá, tanto a 100 como a 200 tem versões para a área odontológica, tá, específicas para aplicação odontológica. A DMP do 350 Flex e 350 Modular são os nossos carro-chefes nessa tecnologia. Então, são equipamentos que têm uma boa aderência em muitas aplicações e em muitos mercados.
Eles são equipamentos mais robustos, né, maiores, assim, bem desenvolvidos para produção mesmo. E desenvolvidos pensando uma produtividade aí de 24/7, tá? Eles têm módulos de construção e reciclagem de pó com troca rápida e também escalonável, né? Com a versão modular é possível escalonar. Esses equipamentos, eles têm o custo de operação mais baixo do mercado, né? Dentro dessa categoria de impressoras 3D de metais. Aí nós temos estamos mencionando alguns dos motivos, né, para serem esses equipamentos com menor custo de operação, mas o principal motivo que eu gostaria de destacar é o consumo do gás argônio, tá, que é extremamente baixo. Depois eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. E, por fim, nós temos a DMP Factory 500, que é um equipamento construído em módulos, né, modular, então pode ser configurada para atender um fluxo exclusivo e personalizado, tá? Então, ela é 100% personalizável, tá? Bom, e por que escolher uma impressora 3D da 3D Systems? Então, primeiramente, nós somos a empresa pioneira nesse segmento, tá? Nós desenvolvemos a primeira tecnologia de impressão 3D, a SLA. Nós somos a empresa com o maior parque de máquinas instalada no mundo e nós temos nossos próprios centros de impressão. Então, o que quer dizer? Que além da gente desenvolver e fabricar as máquinas, a gente também usa os equipamentos, a gente também usa as impressoras nesses centros de impressão. Então, isso nos dá um know-how, assim, muito intensivo, muito de vivência. Então, além de fabricar, de desenvolver e fabricar o equipamento, a gente também usa, tá? Então, isso é um grande diferencial. Também nós temos muitos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, temos instalações certificadas por órgãos internacionais, né, que fazem essas pesquisas, e temos uma completa gama de soluções de hardware, software e materiais. Agora, se for para responder por que escolher uma impressora de metal da 3D Systems, eu poderia passar horas falando sobre prós técnicos, né, que nós temos, vantagens técnicas, mas nós vamos resumir aqui em alguns pontos, tá? Então, o primeiro deles é esse aqui, que é o efeito de aquecer o pó durante o vácuo. Tá? Então, essas bolhas que vocês estão vendo é o seguinte, toda a poeira do processo, ela está dentro da câmara de construção. Portanto, todo o ar é removido para dentro dos reservatórios de poeira e substituído por argônio, que é o que faz o ar borbulhar nessa superfície, que é isso aí que vocês estão vendo, tá? Esse vídeo está mostrando o vácuo puxando todo o ar para fora do pó, né? E aí é o que faz efetivamente que o pó tem esse efeito aí de efervescência. O nosso sistema, desculpa, antes disso, nós temos a possibilidade de imprimir peças grandes, então, por exemplo, essa peça, vamos ver o vídeo também, ela foi impressa na DMP 500, que é a máquina que tem a maior área de impressão, ela mede 50 centímetros de comprimento, tá? E agora sim, os nossos rolos, eles são de um sistema único, eles são patenteados, né, uma patente nossa, e ele suporta partículas de pó de tamanhos e geometrias diferentes, tá? Então, por isso, a gente consegue trabalhar com uma variedade maior de materiais, tá? Além disso, o pó da impressão, ele fica num ambiente totalmente vedado, tá? No módulo RPM. Isso garante a qualidade do pó e uma melhor produtividade, tá? E, consequentemente, economia. E agora, falando um pouco mais sobre o consumo do gás argônio, esse consumo é extremamente baixo nos nossos equipamentos, tá? Acontece que o controle do gás argã, ele acontece digitalizando contra a corrente. O que isso quer dizer? O escaneamento, ele acontece de trás para frente, tá? Conforme a fumaça é evacuada, da frente para trás, o escaneamento vai acontecendo. E isso garante que a máquina não escaneie fumaça
Aí, com isso, a gente evita a perda de energia e de outros tipos de defeito que essa situação poderia causar, tá? Bom, o conteúdo do... O consumo do argônio, ele impacta diretamente na despesa operacional do equipamento, tá? O que acontece? Esse gás, ele custa em torno de US$ 20 o quilo, tá? Então, aqui nessa tabela, a gente consegue ver o consumo no nosso equipamento, tá? E o consumo de outros dois concorrentes, tá? Então, quanto mais gás argônio você consumir, maior vai ser o seu custo operacional. Então, por isso que é muito importante a gente sempre olhar os custos operacionais do equipamento, quando a gente for escolher a máquina, e somar isso ao preço de aquisição, né? De repente, o equipamento é um pouco mais barato, mas a funcionalidade dele é bem mais cara e acaba inviabilizando aí o seu projeto. Bom, como que, mais a fundo, né, como que isso vai influenciar no seu TCO? A manutenção de baixo teor de oxigênio e umidade garante que o seu pó tenha uma melhor qualidade. Consequentemente, ele vai ser desperdiçado, ele vai ser utilizado sem desperdício, tá? Então, pó com melhor qualidade, melhor aproveitamento, tá? Por isso que é importante essa questão. Aqui nesse slide, por exemplo, os pontos verdes são as medições de oxigênio no nosso sistema, na nossa máquina. E os pontos de outras cores são o consumo nas máquinas dos concorrentes. Então, quanto mais alto tiver aí no gráfico, maior o consumo. Tá? E também a gente percebe que no caso da 3D tem um consumo mais homogêneo, tá? Não tem muita oscilação. Outro grande diferencial na nossa linha, nas nossas máquinas de metais, é o software 3D Expert. Eu não vou me alongar muito nesse assunto, porque tem apresentações específicas, tá, dessa solução, e eu recomendo muito que vocês assistam, porque todas as soluções de impressão 3D do mercado, elas requerem a utilização de vários softwares ou de uma plataforma que integre vários softwares. Tá? E o 3D Expert é o único que oferece uma solução única, integrada para todo o processo. Tá? Então, você não tem que ficar trabalhando com softwares diferentes ou com fornecedores diferentes. E ele tem funcionalidades que te ajudam a definir a melhor estratégia de preenchimento, de treliça, de criação de suportes, posição da peça na hora da impressão, dentre outras coisas, tá? E esse software, ele é compatível com outras máquinas, outras impressoras 3D de outros fabricantes, tá? Então, não existe uma solução como essa no mercado. Esse software, ele vem junto com o equipamento, tá? Ele tem várias versões, então, de acordo com as funcionalidades necessárias, tem versões diferentes, e já vem junto com as máquinas uma versão dele, que já dá para fazer muita coisa. Agora, eu vou comentar alguns cases, tá? Algumas empresas que estão usando as nossas impressoras, estão tendo aí bastante sucesso, estão satisfeitas, mas eu gostaria de convidá-los a acessar o nosso site, lá tem todos os cases completos, e aí vocês podem selecionar os cases que tenham mais relação com o seu negócio e podem ir mais a fundo, estudar um pouco melhor, tá? Aqui eu vou dar uma pincelada. Então, primeiro, esse projeto era um projeto de suporte de satélites com a impressão 3D. A empresa conseguiu reduzir o peso em 25% e, com isso, o produto, o suporte ficou 50% mais rápido.
tá? E ele foi lançado em 2017, tá? Aqui a gente tem um projeto de aumento de eficiência dessas estruturas, que são estruturas de troca de ar refrigerado, e elas foram redesenhadas por algoritmos inteligentes de design customizados. E o resultado, né, desse projeto só pode ser feito em impressão 3D, em função da geometria, tá? Esses queimadores também passaram por um processo de reengenharia, né, de redesenho. Eles conseguiram uma redução no peso e, em razão da redução do peso, uma redução de 50% no consumo de materiais, tá? E na prática também, comparado às versões anteriores, eles estão tendo um ciclo de vida 3 vezes maior. Bom, e assim eu vou fechar essa apresentação com essa imagem, que são os nossos 2 centros de impressão em metal, tá? Um em Denver, outro em Leuven, na Bélgica. Eu gostaria de convidá-los a acessar o nosso site, onde vocês encontrarão muitos materiais, guias de seleção de impressora, de seleção de materiais, materiais que podem ajudá-los a conhecer mais sobre as tecnologias de impressão 3D, inclusive a tecnologia de metal. Se vocês tiverem alguma dúvida, também nós estamos à disposição, podem entrar em contato, ok?